Já imaginou viver em um mundo onde cada passo seu é vigiado, onde seus pensamentos são controlados e a verdade é constantemente reescrita pelo governo? Parece roteiro de filme de ficção científica, né? Mas essa é a realidade assustadora do livro 1984 de George Orwell. E hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa obra, que, mesmo escrita há mais de 70 anos, continua mais atual do que nunca. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Se você gosta de livros que te fazem pensar e questionar o mundo ao seu redor, já deixa o seu like e se inscreve, porque a discussão de hoje vai ser intensa. 1984 não é só um clássico da literatura, é um verdadeiro soco no estômago, um alerta sobre os perigos do totalitarismo e da perda da nossa individualidade. Vamos começar pelo básico. O cenário. O livro nos transporta para a Oceania, um superestado governado por um regime totalitário conhecido como o Partido, liderado por uma figura enigmática e onipresente. O Grande Irmão, ou Big Brother, em inglês. A frase "O Grande Irmão está te vigiando" é talvez a mais famosa do livro, e resume bem o clima de paranoia e vigilância constante. Por toda parte existem as teletelas, aparelhos que transmitem propaganda do partido sem parar e, ao mesmo tempo, espionam cada movimento e som dos cidadãos. Privacidade? Privacidade? Esquece. Essa palavra não existe no vocabulário da Oceania. O nosso protagonista é Winston Smith. Ele é um cara comum, que trabalha no Ministério da Verdade. E o nome do ministério já é uma grande ironia, porque o trabalho do Winston é justamente o oposto. Ele reescreve registros históricos, artigos de jornais, fotos, tudo para que o passado se alinhe perfeitamente com a narrativa atual do partido. Se o partido diz que a Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia, mesmo que ontem o inimigo fosse a Eurásia, o trabalho de Winston é fazer essa verdade se tornar real, apagando qualquer evidência do contrário. É a manipulação da história em sua forma mais brutal. Dentro de si, Winston sente um incômodo, uma fagulha de rebeldia. Ele se lembra vagamente de um tempo antes do partido, um tempo em que as pessoas podiam pensar livremente. Ele começa a questionar tudo. E essa é a sua primeira transgressão. O simples ato de pensar contra o partido é considerado um crime-ideia, o crime de pensamento, o pior de todos os crimes. Para desabafar, ele compra um diário no mercado negro e começa a escrever seus pensamentos secretos. Um ato extremamente perigoso que, se descoberto, significaria sua morte, ou algo ainda pior. É nesse ambiente opressor que ele conhece Julia. Ela trabalha no mesmo ministério, na seção de ficção. E, a princípio, Winston desconfia dela, achando que ela é uma espiã da polícia das ideias. Mas, para sua surpresa, ela se revela tão rebelde quanto ele, talvez de uma forma mais prática e menos filosófica. Julia odeia o partido, não por uma questão ideológica profunda, mas porque ele interfere em sua liberdade pessoal, em seu desejo de viver prazeres simples. Juntos, eles iniciam um caso de amor proibido. Encontram-se em segredo, em lugares escondidos, tentando resgatar um pedaço de humanidade no mundo que tenta aniquilá-la. O amor deles é um ato político, uma rebelião contra um sistema que quer controlar até os sentimentos mais íntimos. Para o partido, o amor, a lealdade e o desejo só podem ser direcionados ao Grande Irmão. Qualquer outra forma de afeto é uma ameaça. Enquanto vivem esse romance perigoso, Winston busca entender como o partido se mantém no poder de forma tão absoluta. Ele consegue um livro proibido, conhecido apenas como o livro, supostamente escrito por Immanuel Goldstein, o inimigo número 1 do partido. Esse livro explica em detalhes a filosofia do regime. A guerra constante não é para ser vencida, mas para ser contínua, mantendo a população em um estado de medo e escassez. Ele também explica os 3 lemas do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Cada lema é um paradoxo que sustenta a lógica doente do sistema. A guerra mantém a paz interna, a escravidão ao partido é a única liberdade possível, e a ignorância da população é o que dá força ao regime. Outro conceito fundamental que o livro nos apresenta é a nova língua, ou newspeak. É uma nova linguagem criada pelo partido com o objetivo de limitar o pensamento. A ideia é simples e genial. Se não existem palavras para expressar um conceito, como a ideia de liberdade ou rebelião, então o próprio pensamento se torna impossível. A linguagem é simplificada, o vocabulário é reduzido, tudo para estreitar o alcance da consciência. É um controle mental que vai muito além da propaganda. Claro que a rebelião de Winston e Julia
não poderia durar para sempre. Eventualmente, eles são capturados pela polícia das ideias. E é aqui que o livro entra em sua parte mais sombria e aterrorizante. Winston é levado para o Ministério do Amor. Outra ironia, já que é um lugar de tortura e interrogatório. Lá, ele é submetido a uma lavagem cerebral brutal nas mãos de um membro do partido chamado O'Brien, a mesma pessoa em quem Winston confiava e acreditava fazer parte da resistência. O'Brien explica a Winston que o objetivo do partido não é apenas punir os dissidentes, mas convertê-los. Eles não querem mártires. Eles querem que a pessoa, genuinamente, ame o grande irmão. A tortura física e psicológica tem um objetivo claro: quebrar o espírito humano, destruir a identidade e a percepção da realidade. O'Brien diz a Winston que o partido pode controlar tudo, até mesmo a matemática. Se o partido disser que 2 mais 2 são 5, então são 5. A realidade é aquilo que o partido diz que é. O clímax da tortura acontece no famoso quarto 101. Nesse quarto, a pessoa é confrontada com o seu pior medo, aquilo que ela mais teme no mundo. Para Winston, são ratos. E diante do terror absoluto, ele finalmente se quebra. Ele grita para que façam aquilo com Julia, não com ele. Nesse momento, ele trai a única pessoa que amou, o último resquício de sua humanidade. E com essa traição, o partido vence. No final do livro, vemos um Winston completamente transformado. Ele foi libertado, mas é uma casca vazia. Ele se senta em um café, bebendo gin, um homem derrotado. Ele reencontra Julia, mas não há mais amor. Apenas a lembrança da traição mútua. A última frase do livro é uma das mais impactantes da literatura. Ele amava o grande irmão. A lavagem cerebral foi completa. A rebelião foi esmagada, não com a morte, mas com a aniquilação da alma. Então, por que 1984 é tão importante hoje? Pensemos na nossa realidade. A vigilância em massa, através da tecnologia, as câmeras por toda parte, a coleta de dados na internet. O termo Big Brother virou até nome de reality show. Pensemos nas fake news e na pós-verdade, onde narrativas são construídas para manipular a opinião pública, distorcendo fatos, bem ao estilo do Ministério da Verdade. Pensemos na polarização política, que muitas vezes nos cega para a complexidade da realidade, e na forma como a linguagem é usada para moldar o debate público. Orwell não estava tentando prever o futuro com exatidão. Ele estava escrevendo um alerta, mostrando até onde o poder pode ir quando não há limites, quando a verdade se torna relativa, e quando as pessoas abrem mão de sua liberdade em troca de uma suposta segurança. 1984 é um chamado para que a gente se mantenha vigilante, para que a gente questione, para que a gente valorize o pensamento crítico, e acima de tudo, para que a gente defenda a nossa humanidade e nossa capacidade de amar e pensar por nós mesmos. A leitura pode ser pesada, desconfortável, mas é absolutamente necessária. É um livro que te transforma e te força a olhar o mundo com outros olhos. Se você ainda não leu, eu recomendo fortemente. E se já leu, que tal reler? Garanto que você vai encontrar novas camadas e novas conexões com o mundo atual. E aí, o que você acha? As ideias de 1984 estão presentes no nosso dia a dia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Quero muito saber a sua opinião sobre o livro e sobre os temas que ele aborda. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, de deixar aquele like para fortalecer o canal e, claro, de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.